Desligou o Instagram. Boa tarde, gente! Bem-vindos! Bem-vindos a mais uma aula de aquecimento, né? Nossa aula aí que as nossas aulas, né, que a gente vem fazendo aí desde a semana passada. Então, hoje o assunto é problemas com a massa, né? Evite problemas com a massa. Nós vamos falar desse assunto hoje. E boa tarde, então, bem-vindos, né, a mais uma aula de aquecimento. Então, para quem não sabe, nós estamos com aula de aquecimento desde a semana passada, tá? Que antecede essas aulas, antecede a nossa maratona, né, que vai acontecer a partir da semana que vem, do dia 9 ao dia 14. Então, para você participar da maratona, você precisa estar inscrito, porque são aulas gravadas que vocês vão receber, tá? Então, só vão receber quem está inscrito, porque realmente a gente não tem como mandar para quem não está inscrito, tá? Entre também no nosso grupo VIP do WhatsApp, porque ali a gente tem uma comunicação mais direta com vocês e mais rápida, né? Até porque alguns e-mails muitas vezes não chegam, né? Vai para a caixa de spam, enfim. Então, é importante que vocês estejam aí em tudo, para vocês ficarem sabendo aí de tudo que está acontecendo, né? Se inscrevam também na comunidade do Facebook, para vocês também trocarem lá a experiência durante a maratona, né? E também porque a gente vai dar recados por lá também e várias coisas por lá também, tá? Então, entre também na nossa comunidade, tá certo? Então, para quem não me conhece, né? Meu nome é Daniela, sou professora e criadora do curso Manual do Bolo de Festa em Buttercream. E estamos aqui, então, com mais uma aula, né? Antes da gente entrar, hoje a aula é uma aula mais técnica, né? Uma aula teórica, e eu adoro essas aulas teóricas, porque a gente precisa, né? Confeiteira não tem só que ficar também, precisa também dessas aulas teóricas para a gente poder entender algumas coisas, tá? Então, eu sempre estou falando aqui de técnica, né? Que técnica é sempre mais importante que qualquer receita, né? Então, até a gente tem a brincadeira lá, né? Das pessoas, então eu vou falar aqui porque às vezes tem gente nova e não conhece. Então, eu sempre falo que existe 3 tipos de pessoas, que é a pessoa avestruz, a pessoa tartaruga e a pessoa coelha, né? Ou coelho. Então, o que significa isso? A pessoa avestruz é aquela que só está interessada em saber receita, e não quer saber da técnica. E a avestruz é mais ou menos isso, né? A avestruz enfia a cabeça na terra e não quer olhar mais nada. Temos a tartaruga, que é aquela que tá devagar, mas ela quer aprender, né, no tempo dela, e ela vai sem pausa, sem pressa, anotando tudo, pegando tudo. Opa! E temos também a coelha, que é aquela que quer aprender logo todas as técnicas, tudo, quer aprender todos os conteúdos rápido para poder também conseguir aí fazer as receitas, né? E ela tem pressa de chegar no sonho dela, no resultado que ela quer, né? Então ela tá aprendendo tudo mesmo. E eu quero saber aí quem são vocês, né? Se tem avestruz, se tem tartaruga, se tem coelho por aí. Acho que deu problema no YouTube aqui. Hã? Acho que deu um probleminha no YouTube. Parece que não tá aparecendo a imagem. Aqui eu tô vendo. Hã? Aqui eu tô vendo. Aí, Voltou? voltou. Então deu um probleminha aí, gente. Então vamos lá. Tudo bem até aí? Podemos seguir então. Coloquem aí nos comentários, né? Quem são vocês? Se tem tartaruga, se tem coelho, quem são vocês aí? Andréia de Pernambuco, Suzana de Portugal. Bem-vindos. A Nara também está aí dando boa tarde. Ó. Fernanda Silva. Mariana da cidade ocidental de Goiás. Que legal, gente. Bem-vindos. E estão colocando aí se tem tartaruga, tem coelho. Tem Maria João tartaruga. A Suzana disse que é tartaruga também. É isso aí, gente. Vamos aprender então, né?
Eu queria agradecer também, né, gente, todos os comentários que eu venho recebendo, a participação na nossa pesquisa, né? Como eu falo que é muito importante que a gente conheça vocês, né? Conheça quem está aí do outro lado, para a gente poder trazer cada vez mais conteúdo aqui, melhorar também os conteúdos, tá certo? Então vamos para o nosso assunto hoje, né? Que é aí os erros que acontecem com a massa, né? Então a gente sabe que para fazer um bolo nem sempre é muito fácil, né? A gente põe lá, faz a nossa receita e quando a gente vai assar, pensa que vai dar tudo certo e a massa dá tudo errado, né? Quem nunca aconteceu isso, gente? Coloca aí. Sempre, às vezes, né, pode dar coisas erradas aí com a nossa massa. É massa que afunda, é massa que sola, é massa que queima, é massa que cresce de um lado e não cresce do outro. Enfim, gente, é um monte de problemas, né, que a gente pode ter com a nossa massa se a gente não conhece aí algumas coisas, né? Então eu vou falar aqui alguns pontos importantes para que você evite problemas com a tua massa, né? Eu vou falar aqui algumas coisas que pode de repente você estar fazendo errado, né? Se tá dando problema aí com a tua massa, de repente, né? E para você evitar problemas futuros também, né? Quando você for querer aí fazer um bolo, tá? Então vamos começar falando aqui que para fazer um bolo, né, a gente precisa de uma receita, tá certo? Mas existe receitas e receitas. Então, não tem muita salvação, né? O primeiro ponto, assim, para receitas que são mal equilibradas, tá? Então, o que quer dizer isso? Uma receita é composta por vários ingredientes, né? Então, é composta lá pelo ovo, pela farinha, pelo açúcar, pela manteiga ou pelo óleo. Que mais? Pelo leite, enfim, né? A gente tem lá uma combinação de ingredientes numa receita. Se a receita está mal equilibrada, se a receita não está com os ingredientes na proporção correta, isso pode acontecer da tua massa dar errado. Então, não tem salvação para uma receita que não tem um bom equilíbrio, né? Ali na quantidade dos ingredientes, tá? Então, realmente, às vezes, né? O que acontece, principalmente assim, quando a gente tem uma receita, às vezes, que é até boa, né? E a gente quer mudar essa receita, né? Fazer do nosso jeito. Só que às vezes aquela receita foi formulada daquele jeito e que se você mexe na composição ali dos ingredientes, pode dar errado, né? Pode não dar certo aquela receita. Então, por exemplo, o açúcar. O açúcar, ele tem, todos os ingredientes têm uma função diferente, né? Então, os ovos traz estrutura, a farinha traz estrutura, o açúcar traz maciez, traz umidade. Então, todos os ingredientes estão ali porque eles têm uma função dentro da massa, né? Então, se você, por exemplo, acha que de repente a tua receita está muito doce e tira o açúcar, pode acontecer da tua massa ficar mais seca, mais farelenta, né? Menos, sei lá, com menos estrutura também, né? Muitas vezes. Então, a gente tem que cuidar aí para a gente não, de repente, ter uma receita boa e modificar aí e dizer que a receita, né? E a tua massa dá errado, né? Então, a gente tem que cuidar aí com as proporções, tá? Então, às vezes, eu quero tirar açúcar da receita. Mas saiba que se aquela receita está formulada com aquela quantidade de açúcar, é porque tem algum motivo, né? E o açúcar, a gente tem que pensar que o açúcar não tem só a função de adoçar, tá? Tem outras funções também dentro da massa, tá certo? Então, o primeiro ponto é uma receita mal equilibrada. Uma receita mal equilibrada pode dar problema na sua massa, tá? Pode acontecer aí inúmeros de problemas. Massa seca, massa gordurosa, dependendo aí, massa sem estrutura, né? Então, são vários problemas que pode acontecer, tá certo? Vou tomar um pouquinho de água. Bastante gente entrando. Maria Eugênia, dando boa tarde. Boa tarde. Lucimar. Yara, dizendo que é tartaruga. Ruth, de Porto Alegre. Bem-vindos. Marília de Lauro de Freitas, Bahia. Nossa Senhora, o Brasil inteiro. Que legal, gente. Obrigada pela presença, pelo carinho de vocês.
E vamos continuar aqui. Outra coisa, né, muito importante, que pode dar problema aí na tua receita, tá? Na tua massa. Uma receita mal executada. O que quer dizer uma receita mal executada? Às vezes você tem lá uma massa boa até, né? Mas você faz essa receita, modifica o método de preparo dessa receita, tá? Então essa receita foi mal executada, né? Muitas vezes a receita pede lá um método de preparo e você faz um outro método de preparo. Então, por exemplo, eu tenho uma massa à base de óleo, né? Que eu preparo lá pelo método direto, e eu vou querer fazer um método espumoso com essa massa, né? Então, vocês vão entender de métodos lá na semana que vem, tá? E aí, o que acontece é essa massa dar errado, né? Porque você modificou aí, não era para modificar, dá um resultado diferente, né? Outra coisa, né, de uma receita mal executada. Eu sempre falo aqui, e eu vou repetir sempre, que a balança é fundamental dentro da confeitaria, né? Então, por exemplo, eu tenho uma receita que ela é em xícaras, e eu vou passar em xícaras, colheres, né? E eu vou passar aí para você a mesma receita. O que vai acontecer? A tua receita, você vai pegar a xícara da tua casa aí para fazer. O que vai acontecer? Você vai colocar às vezes um pouquinho mais de açúcar, um pouquinho mais de farinha na tua xícara, né? E aí vai dar errado a receita, né? Não vai dar a mesma coisa. Então vai ser uma receita que você executou de forma errada. Por quê? Porque você não teve a mesma quantidade dos ingredientes. Então por isso que eu nunca gosto de dar receita em xícaras, né? Em colheres. Você precisa ter uma balança, né? Então, quando a gente tem lá os ingredientes pesados numa receita, a gente consegue sempre ter a mesma receita, né? Porque os números são os mesmos. Então, a gente vai pesar todos os ingredientes da mesma forma, né? Então, a gente vai usar uma balança. Então, para quem não tem balança e quer trabalhar com confeitaria, assim, é o principal, né, utensílio aí que eu indico você ter, tá? Que é uma balança. Por quê? Porque pode dar problema aí com a tua massa, por exemplo, se eu te passar uma massa com medidas em xícaras, né? E a confeitaria, gente, é uma ciência exata, tá? A confeitaria, a gente não é como, por exemplo, às vezes a comida salgada, né? Que a gente pode dar uma pitadinha de sal a mais, a gente pode dar uma mexida a mais. A confeitaria não. Às vezes um passo em falso, você bota tudo a perder, né? Então, é importante a gente saber disso, tá? Uma receita mal executada vai trazer problemas para tua massa, tá? Uma receita aí que você faz aí, às vezes você vê lá, a receita tá em gramas e você vai fazer em xícaras, não vai dar o mesmo resultado, né? Então, é tudo isso que vocês têm que pensar, tá certo? Eu quero saber aí quem utiliza balança e quem utiliza ainda receitas em xícaras. Coloca aí para mim. Suzana Duarte, muito bem esclarecido, estou a gostar. Obrigada. Vera dando boa tarde. Ângela Barra, boa tarde, estou adorando suas aulas. Obrigada. Coloquem aí para mim, gente. Desliga o ar. Se vocês usam em xícaras. Então, quem usa em xícara aí já pode providenciar uma balança, tá? É um item que não é caro, né? É um item aí barato. E vocês podem ver que eu sempre vou dar, né, nas aulas que eu dou aqui, gratuitas e tudo. Vocês podem ver no meu canal do Telegram lá que todas as receitas elas são dadas em gramas, tá? E a gente pesa tudo, até os ovos, tá? Então tem gente aí que tem dúvida, né? Se a gente pesa ovos ou não, a gente pesa, tá? Todos os ingredientes são pesados. O líquido também é pesado, tudo é pesado, tá certo? Suzana e a Maria João disseram que usam balança. Ah, isso aí. Balança tem que ter, né, gente? Ainda mais se a gente trabalha aí com uma confeitaria profissional, tá? Então, vamos lá. Outra coisa, né, importante, tá? Que acontece aí de dar errado muitas vezes a nossa massa. É um forno
desregulado, tá? Então, assim, para começar na confeitaria, eu preciso sair correndo comprar um forno novo, o forno mais caro que tem no mercado? Não, né, gente? Não precisa. O que você precisa saber? O que você precisa fazer? Conhecer o seu equipamento, tá? Então, a primeira coisa, quando a gente vai assar um bolo, a gente tem que conhecer o equipamento que a gente tem na nossa casa, né? Que é o forno. Então, existem aí vários tipos de forno, né? Forno a gás, forno elétrico por convecção, né? Então, existe aí vários fornos. Todos os fornos vão assar bolo, tá? Então, não tem forno pior ou forno melhor. Existe o seu forno e você precisa conhecer o seu equipamento, né? Então, quando a gente conhece o nosso equipamento, a gente consegue regular e adequar, né, a temperatura do nosso forno. Então, às vezes, por exemplo, um bolo, ele assa normalmente, né, a 180 graus, tá? Então, normalmente é 180 graus, mas tem forno que não chega a 180 graus, né? Tem forno que você vai precisar, de repente, ali tá marcando 180, mas não tá chegando a 180. Então, você precisa saber ali regular essa temperatura, né? Então, para isso, você precisa testar a sua massa naquele forno, né? Então, isso que tem que cuidar, né? Às vezes está numa temperatura muito baixa, né? E às vezes está numa temperatura muito alta também teu forno, né? Então, você tem que diminuir, né? Então, você precisa conhecer o seu equipamento, tá? Porque sem isso realmente fica difícil. Até mesmo se você compra um forno novo, quando ele é novo, a gente tem que testar o forno, né? A gente tem que ver qual é a temperatura que assa melhor. Então, quando eu troquei o meu forno, eu tive que aprender a lidar com ele, né? Então, a primeira massa saiu um pouquinho mais assada, na segunda massa saiu menos assada, até eu regular ali e ver qual a temperatura melhor que assa o meu bolo, né? Então, é importante você conhecer o seu equipamento, né? Então, às vezes a tua massa dá errado, mas é porque você não conhece o seu forno, né? E bota a culpa, às vezes, na receita, né? Então, você tem que adequar aí a temperatura do teu forno, tá? Conhecer mesmo o teu equipamento. Até teve uma dica que tu passou numa live uma vez aqui, que tu tinha que fazer um procedimento no forno antigo, que não era tão bom, né? E tinha uma pessoa com o mesmo problema que testou várias vezes, três vezes, né? Uhum. Ela testou 3 vezes e fez, deve ser interessante passar. Então, o que acontece, né? A massa, ela começa a assar, né? Vou pôr aqui a minha massa, ela começa a assar das laterais para o meio do bolo. Então, o meio é a última parte que um bolo vai assar, tá? Então, às vezes, né, afunda no meio, né, a massa, porque a temperatura, quando você abre o forno, tá cru no meio e a tua massa, a temperatura do teu forno não chegou ali no meio, né? Então, o forno não conseguiu assar no meio da massa. Então, eu tinha essa dificuldade para assar, demorava mais para assar o meu bolo no meu forno. E aí, o que eu fazia? Quando dava mais ou menos 30 minutos de forno, eu colocava uma assadeira em cima da minha forma, porque daí o calor se concentrava ali dentro e assava mais rápido no meio, tá? Então, uma dica legal, né, para quem aí tem algum problema de forno que demora a assar no meio, né, a massa, uma coisa legal é você colocar a partir de 30 minutos, né, uma assadeira em cima, tá? Mas vai depender também da massa, né? Então, vai depender se é uma massa mais amanteigada, se é uma massa pão de ló, né? Então, o pão de ló, às vezes o tempo de forno é menor, né? Então, vai depender disso também, tá? Uma dica legal aí para quem tem problemas de forno, que a gente vai chegar daí aqui, nessa parte, é você dividir a sua massa em mais formas, tá? Que é aqui a questão, né, que também dá problema na massa. Muita massa na forma, né? Então, às vezes, eu tenho uma receita que não cabe totalmente numa forma só dessa, né? Então, o que vai acontecer? Eu preciso dividir a massa. Se eu colocar uma massa muito grande numa forma que não cabe aquela massa, né?
eu vou ter muitos problemas com a minha massa, tá? O que vai acontecer? A minha massa pode não assar completamente, e quando você tira, você afunda a massa. A massa pode ficar seca, porque você vai ter que deixar muito mais tempo dentro do forno, né? Então a tua massa não vai crescer muito retinha, porque vai chegar um determinado momento que vai começar aqui a levantar um vulcão, né? Porque vai ultrapassar aqui o tamanho da forma, né? Então você vai ter aí sérios problemas com a tua massa. Então, para quem tem problemas de forno, principalmente, né, tem que dividir a massa em mais formas. Eu sempre ensino que a massa deve ser dividida, né? Dependendo aí da quantidade de massa, tá? Tem uma pessoa aqui que tá restauradores da última hora, não sei qual que é o nome. Passa uma receita de bolo para nós, uma receita de verdade. Foi passado, né? Eu passei uma receita, né, no aquecimento, e vocês vão receber no material lá na maratona uma receita, tá? Mas já foi passado na aula 2 ou 3, já foi passado e tá no Telegram e na comunidade. Eu já passei, gente, tanta massa aqui gratuitamente, né? Tanta receita que se vocês forem lá no canal do meu Telegram e procurar por receitas de massa, vocês vão ter várias. E também aqui no canal do YouTube tem eu demonstrando a receita, tá? Então, uma pergunta da Idete aqui. Qual massa eu posso usar para recheio de torta mineira? Pão de ló ou amanteigada? Olha, depende do recheio que você vai utilizar, tá? Vocês vão entender isso, gente, lá na maratona, tá? Sobre essas coisas. Então, vai depender muito do recheio que você vai utilizar. A torta mineira, tradicionalmente, é uma receita que vai recheios mais leves, né? Então, o ideal aí é você utilizar, de repente, pão de ló. Mas, eu não gosto de massa pão de ló. Eu acho sem graça. Tá? Respondendo a pergunta. Então, gente, o que mais? Então, muita massa na forma, né? Então, eu sempre falo, divida a sua massa. Não coloque toda uma receita inteira na mesma forma, né? Então, assim, o que eu indico, né? Sempre quando você for colocar a massa, coloque somente até a metade da forma, tá? Então, por exemplo, essa forma aqui, ela tem 10 centímetros de altura. Então, eu vou colocar até mais ou menos a metade, tá? No máximo. Porque senão eu posso ter mais problemas aí com a minha forma, tá? Com a minha massa. Então, muita massa dentro da forma é certeza que vai dar problema na tua massa, tá? Pode acontecer de solar, de afundar, de ficar seca, vários problemas, tá certo? O que mais? Outra coisa, né, que a gente fala aí, do choque de temperatura, né? Eu sempre falo assim, ó, não abra o seu forno antes de 30 minutos. Aquela coisa da gente ficar ali abrindo forno para ficar olhando a massa, tá errado. Por quê? Porque você não vai deixar a massa ganhar uma estrutura no tempo correto, né? Para poder você conseguir abrir o forno. Então, a gente vê quando uma massa tá ficando pronta, quando a gente começa a sentir o cheiro de bolo pela casa, né? É o primeiro indício aí da massa ficar pronta. Então, normalmente, antes desse tempo, a gente não tem, né? Não tem uma massa assada antes de 30 minutos. Então, depende também, claro, da quantidade de massa que tem na forma, né? Tem uma variação, mas normalmente 30 minutos, tá? Então, não abra o seu forno antes de 30 minutos. Por quê? Porque pode dar um choque de temperatura. O teu forno está muito quente. Se você estiver num ambiente frio, né? Ou pegar uma corrente de vento que entrou, isso é coisa até, gente, das nossas avós, da minha avó, tá? E para mim sempre funcionou isso. Então, o choque de temperatura, ele dá problema na massa. Yara está perguntando por que o bolo fica melado por cima depois de assado? Porque o teu forno está numa temperatura muito baixa, tá? Pode acontecer do bolo ficar melado em cima. Mas assim, gente, tem coisas que a gente vai chegar ali, tá? Aí eu vou falar disso. Que tem coisas que não é que é um problemão, tá? Então a gente vai chegar a falar nisso logo mais. Deixa eu fechar aqui essa parte do choque de temperatura. A Suzana Duarte, primeiro temos que ouvir as técnicas, depois é que põe a mão na massa. É isso mesmo, gente. A Idete aqui,
para eu entender, o recheio leve, pão de ló, recheio pesado, massa manteigada, é isso? Mais ou menos isso, tá? A gente Mas vai falar... Na jornada vai estar bastante. Na maratona a gente vai entrar falar bastante dessa parte, tá? Na semana que vem a maratona vai estar tudo bem explicadinho lá. É isso aí, essa parte mais de estrutura, tá? De bom. Então, o choque de temperatura. E também, né, gente, o choque de temperatura para mais. O que acontece? Às vezes você pré-aquece o teu forno para colocar a massa. Eu sempre pré-aqueço o meu forno, tá? Porque o fermento, ele precisa aí... ele entra em... Ação, né? Começa a reagir quando ele entra em contato com umidade e calor. Então, a partir do momento que ele entrou em contato com umidade, ele já está reagindo. Se você demora muito tempo, né, para colocar o seu bolo no forno, ou o seu forno está aí muito frio também, né, antes de você colocar, ele demora aí para criar, porque ele já vai estar reagindo. Então, ele vai demorar aí para chegar na temperatura para ele realmente assar uma massa correta, né? Então, o fermento ele começa a reagir numa temperatura do calor de 60 graus. Então, quando o teu forno já está pré-aquecido, a gente consegue que a nossa massa tenha aí uma estrutura melhor, tá? Vai dar certo assar em forno não pré-aquecer? Vai, muitas vezes vai dar certo, mas pode ser que a tua massa aí fique com uns buracos grandes no meio, né? E vários problemas aí, tá certo? Então, é tudo uma questão também de testar, tá? E ver com o que você se adapta. Então, o que acontece? Se às vezes meu forno está muito quente, eu pré-aqueci ele numa temperatura de 200 graus, né? E ficou muito tempo. Quando eu vou colocar meu bolo, meu fermento faz boom e cresce, começa a crescer e formar aquela barriga em cima, né? Muitas vezes. Que também, gente, tem coisas que não é problema, tá? Mas então, cuidar também com o choque de temperatura do frio, né? E o choque de temperatura também do muito quente, tá? Então, quando você vai pré-aquecer o forno, pré-aqueça numa temperatura mais baixa, até que 180, né? Eu pré-aqueço aqui 160, mais ou menos, e depois, quando eu coloco o meu bolo, eu chego na temperatura adequada para assar, tá? Então, cuidar com isso também. Outra coisa, né, importante, a questão de untar a forma, né? Ah, por que a minha massa não cresce tão retinha? Ela descola das laterais, ela murcha muito, né? Pode acontecer isso porque você está untando as laterais da forma, tá? Quando a massa está crescendo, ali que se você unta as laterais, a massa vai desgrudar, tá? Então a massa não vai crescer tão retinha. Então eu sempre indico, não unte as laterais da forma, só o fundo. Ou você põe papel manteiga, ou você põe o desmoldante lá no fundo, mas as laterais não, tá? Porque daí quando a massa está crescendo, ela gruda nas paredes, né? E não vai descolar, tá? Então daí a chance da massa crescer bem retinha é maior, tá? Então, untar as laterais também não eu não gosto, tá? Agora aqui, ó, uma coisa, né? Não entender as massas, né? É um erro comum aí. Então, tem coisas, gente, que eu sempre falo, né? Ai, tem coisas que eu acho que é muito capricho nosso, né? Por exemplo, toda massa tem que crescer retinha, tá? Não pode crescer, não pode formar uma barriguinha em cima, né? Isso é uma questão aí que às vezes não é problema, né? Por quê? Porque quando a gente faz um bolo de festa, a gente nivela, né? Nivela aí a nossa massa, tá? Então, se a tua massa cresceu, né? Ficou macia, úmida, a barriguinha em cima é o de menos, né? A gente corta ali o topinho, toma com café, faz um bolo no pote e tá resolvido, né? O problema é a gente perder a massa, né? O problema é a tua massa solar, a tua massa afundar, isso é problema, tá? Queimar, né? Então, cresceu lá e formou uma barriguinha em cima, não tem problema nenhum, tá? Então, a gente tem que, às vezes, deixar essas coisas um pouquinho de lado, porque isso acaba que a gente fica muito frustrada na cozinha, né? E a gente fica perdendo tempo em coisas que não tem necessidade, né? Como ela falou lá esqueci o nome dela, de melar em cima, né?
que acontece? Ali também, se a tua massa às vezes pode dar uma meladinha em cima, né? Porque o forno às vezes estava muito baixo, né? Mas se a tua massa cresceu retinha, cresceu, tá úmida, tá fofinha, tá gostosa, você corta aquele topinho que melou ali e pronto, né? O pior é se ela estiver crua, tá? Daí realmente não tem o que fazer. Então, são essas coisas aí que você tem que observar, tá? As minhas massas, eu já tive massas que eu assei e melou um pouquinho em cima, né? Porque o forno tava mais baixo, mas ficaram massas maravilhosas, tá? Eu cortei aquele topinho e pronto, né? Então, tem que ver aí, né, o que tá acontecendo realmente com a massa, tá certo? E assim, não entender as massas que eu digo, porque, por exemplo, tem massas que a tendência é crescer mais com morrinho em cima. Tem receitas que faz com que a massa cresça com o morrinho em cima. Né? Claro que vai depender tudo do forno, né? De outros fatores, né? De muita massa na forma. Mas algumas massas é uma característica da massa. Por exemplo, massas muito líquidas, tá? Às vezes elas crescem um pouco mais com uma ondinha em cima, tá? Então, pode dar pode ter essa questão, tá? Então, assim, é uma regra? Não é regra, tá? Não é uma regra, mas é uma tendência da massa mais líquida, tá certo? Então, cuidar com isso, né? Alguma dúvida? Tá tudo certo aqui. Tudo certo? Então, cuidar também, né, gente, com as questões de ingredientes vencidos, né? Principalmente o fermento, né? O fermento é um ingrediente importante para a massa, né? E às vezes a gente nem percebe o fermento está vencido e coloca na massa, né? Com certeza a massa não vai dar certo. Então, para você ver ali, de repente, se o fermento está funcionando, você coloca num pouquinho de água, né? Se ele borbulhar, é porque está funcionando, né? Então, testar, né? Às vezes o fermento, né? E é isso, gente. Então, esses fatores aqui é o que mais determina, tá? Se a tua massa vai dar errado ou não, tá? Então, é um conjunto, né? E como que a gente resolve essas coisas, né? Colocando a mão na massa, testando, indo para a cozinha, conhecendo o nosso forno, fazendo nossas receitas, né? Testando as coisas, e é assim que a gente aprende também, né? Com os nossos erros, né? Então a gente aprende com os erros. Então, se você faz lá a tua massa no teu forno e a tua massa afundou, né? Deve ser por algum motivo, e você vai investigar qual foi o motivo, né? E vai, de repente, mudar a forma como você fez, né? Da próxima vez, né? E vai acertar. Então é assim que a gente estuda também, né? Assim que a gente conhece as coisas, né? Com os testes, né? A Ângela falou, a mim ficou com barriga em cima, ficou com barriga no bolo e ficou queimado em cima. Então, pode ser o teu forno, né? Daí, claro, eu não conheço a tua receita, né? Não sei qual é a receita que ela fez. Mas, por exemplo, pode dar diferença. Por exemplo, a minha massa de banana aqui no meu forno, que eu dei para vocês, ela cresceu retinha, tá? Ficou maravilhosa a massa. Mas eu vi algumas massas que não cresceu, né? Tão retinha. Então, isso pode ser uma questão de forno, né? Então, você tem que adequar aí a questão do forno também, né? E se queimou em cima é porque o teu forno está numa temperatura muito alta, né? Com certeza. Às vezes tem aquela como é que fala? Resistência em cima do forno, né? Então tem forno que tem em cima e embaixo. Então, normalmente eu não gosto de assar bolo com aquela parte de cima ligada, né? Eu tenho aqui no meu forno, mas eu não uso. Então, só a parte de baixo, né? Então, não tem necessidade de você ligar em cima, dependendo aí, né? Só se você quer dourar. Então, ter esse cuidado. Conhecer mesmo o teu equipamento, né? A
Idete tá falando, pode colocar Hemustab para a massa não criar barriguinha. Hemustab, olha, gente, eu não uso nada dessas coisas, tá? Eu prefiro que a minha massa crie uma barriga do que eu usar Hemustab na massa, tá? Então, é uma questão... Ele diminui, né? Ele cria ali, ele deixa a tua massa mais não é estruturada, mas ele dá uma leveza ali, né? Enfim, mas eu não acho legal, tá? É um ingrediente aí que não é tão bom assim para a saúde também, né? Então eu não gosto de usar nada dessas coisas, tá? Para mim, uma massa não precisa nada dessas coisas. São ingredientes simples, ingredientes que a gente encontra em qualquer lugar, né? Que é ovos, farinha, açúcar, o leite, né? Ou qualquer outro líquido. Então, não precisa disso, tá? Eu não gosto. Fiz um brigadeiro, mas pôs o forno a pré-aquecer 200 graus. Brigadeiro? Não entendi. Brigadeiro no forno? Acho que é o bolo, certo? É a Ângela que falou lá que queimou em cima. Não entendi. Brigadeiro, tem certeza que você leu certo? Sim, tá brigadeiro. Fiz um brigadeiro, mas pôs o forno a pré-aquecer a 200 graus. Ah. O forno pré-aquecido muito alto, quando você vai colocar o bolo no forno, né? O teu forno vai estar ali muito quente, então é ruim, né? Porque às vezes, porque também você vai baixar a temperatura, mas ele já vai estar muito quente ali, né? Então o ideal é você regular isso, tá? Que às vezes pode dar uma diferença aí na tua massa. É isso? Então é isso, gente. Amanhã nós voltamos, né? Temos mais 2 dias aí de aquecimento pela frente. Amanhã a gente vai fazer decoração. Na sexta a gente vai falar sobre gordura, uma aula muito boa também, né? Mais técnica. E é isso, gente. Muito obrigada. Algum recado? Like. Deixa o like aí pra gente, né? E é isso, gente. A gente se vê então amanhã, tá bom? Obrigada!